Olá, meu nome é Gustavo e agora eu falarei sobre o estudo preliminar de túnel de vento supersônico realizado pelo Grupo 2 na disciplina de Dinâmica de Gases ministrada pelo professor Dr. Loreto Pizzuti. Aqui está o nome dos integrantes do grupo. Seguindo com a apresentação, o projeto busca desenvolver um túnel de vento supersônico didático capaz de operar com Mach mínimo de 1.5, com o objetivo de tornar acessível a visualização de fenômenos de escoamento supersônico em ambientes acadêmicos. Diante das limitações técnicas e de recursos, buscamos viabilizar alternativas para a construção de uma estrutura com custo mínimo. O objetivo desse trabalho é projetar um túnel de vento supersônico simples, utilizando um compressor de 2 HP e 24 litros como fonte de ar comprimido, e buscar alternativas de configurações que permitam reduzir o volume necessário a atingir o número de Reynolds mínimo desejado. Bom dia, pessoal. Eu sou o Lincoln e vou falar um pouco da nossa metodologia. Basicamente, a nossa metodologia foi estruturada em três etapas principais. Primeiro, realizamos um levantamento teórico com base nos princípios da dinâmica de gases e do escoamento compressível. Em seguida, desenvolvemos a modelagem matemática das equações envolvidas e, por fim, implementamos um código em Python que automatiza os cálculos com base nos parâmetros de entrada definidos. Inicialmente, testamos o sistema com os valores mínimos do projeto, com Mach 1.5 e dimensões reduzidas do modelo. E, posteriormente, realizamos simulações com diferentes combinações de temperatura, pressão de start, número de Mach e geometrias, até encontrarmos uma configuração mais viável. E vale destacar que esse processo envolveu não apenas os cálculos de área de vazão, mas também a verificação do número de Reynolds, que é essencial para garantir que o fluxo na sessão de teste seja turbulento. Todas as simulações foram realizadas considerando condições ambientais realistas para a cidade de São Bernardo do Campo. Então, a gente considerou, por exemplo, a pressão atmosférica média de 1.001 e 500 pascais, a temperatura ambiente entre 20 e 25 graus Celsius, e os dados e as abordagens utilizadas foram validados a partir de referências técnicas, com destaque para o manual que a gente achou, que é o Test Planning Guide for High-Speed Wind Tunnels, da NASA, e que foi um dos materiais essenciais para compreendermos os requisitos operacionais típicos de túneis de ventos do tipo blow-down. E essa técnica nos permitiu adotar práticas reconhecidas internacionalmente e também adaptá-las à nossa realidade acadêmica estrutural e do projeto. Nesse slide, apresentamos as principais equações que foram utilizadas no nosso código Python para estimar os parâmetros de operação do túnel supersônico didático. Começamos definindo algumas constantes e condições iniciais. Consideramos o ar como um gás ideal, com constante de R de 287 Joule por kg Kelvin, e razão de calores específicos de gama igual a 1,4. A temperatura ambiente foi sumida entre 293 e 298 Kelvin e o Mach-alvo na seção de teste foi 1,5, com o modelo tendo comprimento de 15 cm e envergadura de 8. Já a pressão atmosférica foi de 1.001 e 500 pascais, valor tipo para São Bernardo. Também aplicamos um fator de segurança de 1,5 nas dimensões geométricas. A partir desses dados, iniciamos os cálculos. Primeiro, utilizamos a equação do ângulo de Mach para encontrar a inclinação do escoamento supersônico, e isso nos permite estimar a altura mínima da seção de teste, que é dimensionada com base na tangente do ângulo e no comprimento do modelo. Multiplicamos essa altura mínima por 2 e depois aplicamos o fator de segurança, resultando na altura real da seção de teste. Em seguida, calculamos a largura e o comprimento da seção de teste também com base no fator de segurança aplicado sobre a envergadura e o comprimento do modelo. A terceira etapa foi estimar a pressão total antes do bocal, levando em consideração a perda por uma onda de choque normal, que é inevitável em túneis supersônicos. Para isso, utilizamos as tabelas da literatura para obter a razão entre pressões totais, permitindo determinar o valor de P01, que é a pressão do tanque antes da expansão. Também estimamos a pressão estática na seção de teste, usando a razão entre a pressão total e a pressão estática da tabela de fluxo isentrópico. Em seguida, determinamos a área da garganta do bocal, a razão entre a área da seção de teste e a área da garganta, que vem da tabela isentrópica, e com isso conseguimos encontrar a altura da garganta, multiplicando pela largura da seção de teste, obtendo a área real da garganta. Depois disso, corrigimos a área do difusor com base na perda de pressão causada pela onda de choque,
essencial para garantir a desaceleração adequada do escoamento após a sessão de teste. Com a pressão e a temperatura conhecidas, aplicamos equações dos gases ideais para obter a densidade de ar no tanque. Depois, usamos as razões adimensionais da tabela para calcular a densidade e a temperatura na sessão de teste. Com esses dados, conseguimos calcular a velocidade de redução na sessão de teste e, multiplicando pelo Mach, obtemos a velocidade do escoamento. E a partir da densidade, velocidade e comprimento do modelo, calculamos o número de Reynolds, que nos diz se o fluxo é laminar, de transição ou turbulento. No nosso caso, buscamos Reynolds superior a 10 elevado a sétima, que indica um regime totalmente turbulento. E a vazão máxima crítica é calculada com base na garganta e nos parâmetros termodinâmicos que conhecemos. E ela representa a massa de ar que passa por segundo pelo bocal. Né? Multiplicamos a vazão máxima pelo tempo de operação desejado para obter a massa total de ar necessária, e com base nessa massa, estimamos a pressão start necessária para iniciar o fluxo. Ela precisa ser maior que a pressão na garganta para garantir o regime supersônico. E a partir disso, calculamos a massa total de ar no reservatório pressurizado, e por fim usamos a equação dos gases ideais novamente para estimar o volume do reservatório necessário. Por fim, comparamos esse volume ideal com o volume real do compressor disponível, que é de 24 litros, e se o volume ideal for menor, o projeto é considerado viável, caso contrário, será inviável com o equipamento atual, o que foi justamente o cenário da nossa simulação base. Assim como ponto de partida, utilizamos um compressor já disponível no laboratório, que foi apresentado pelo professor, do tipo pistão, com volume de 24 litros e potência de 2 HP, né? 2 horsepower. Esse equipamento nos forneceu os dados iniciais de pressão e volume e foi considerado nas primeiras simulações para verificar se seria possível obter escoamento supersônico dentro das condições propostas. No entanto, como veremos nos resultados, o volume necessário estimado passou a capacidade desse compressor, exigindo a simulação alternativa com equipamentos maiores ou mais eficientes. Essa limitação inicial foi fundamental para compreendermos a importância de cada parâmetro no comportamento do túnel de vento e também nos direcionou à necessidade de adaptações posteriores no modelo. Em um primeiro momento, foi realizada uma simulação para as condições pré-determinadas no início do projeto, como apresentado na tabela, para Mach 1,5, comprimento 0,15 metro, envergadura 0,08 metro, Reynolds mínimo de 10/7, temperatura do compressor em 25 graus Celsius e uma razão de pressão de 1,5 para a pressão de start em relação à pressão de operação do túnel, assim como um tempo operacional de 10 segundos. No entanto, para estas condições, constatou-se inviabilidade do projeto, devido em primeira instância ao valor de Reynolds obtido estar abaixo do estipulado para simular o escoamento turbulento da camada limite sobre o modelo de teste, sendo o valor alcançado de 2,4, 10 a sexta. Além disso, obteve-se um volume inicial de 103,7 metros cúbicos, o que claramente ultrapassa o volume do compressor disponível no laboratório, e apresenta dimensões inviáveis para sua instalação em domínio universitário. Assim, em sequência, foram realizadas diversas simulações combinando diferentes condições, com o objetivo de alcançarmos um projeto mais viável, o que nos permitiu compreender melhor o impacto de cada parâmetro sobre as dimensões e variáveis do projeto. Ao longo do projeto, algumas relações observadas foram: modelos mais longos geravam maiores números de Reynolds e maior área de seção de teste. A redução da envergadura gerava menor área de teste, com um pouco impacto no número de Reynolds. O aumento do Mach e a diminuição da envergadura geram maior número de Reynolds e menor volume de tanque. O aumento das dimensões do modelo gera um aumento do número de Reynolds quando associado a uma maior pressão inicial. O tempo é diretamente proporcional ao volume do tanque, assim como as temperaturas do compressor menores geram elevação no número de Reynolds devido à maior razão entre a velocidade e viscosidade do ar. Desse modo, buscamos maiores dimensões para o modelo, trabalhar com um Mach um pouco maior, reduzir o tempo de teste e a temperatura do compressor, assim como trabalhamos com pressões iniciais mais altas. Dessa maneira, para as seguintes condições apresentadas, Mach 2, comprimento de 0,56 metro, envergadura de 0,23 metro, temperatura inicial do compressor de 20 graus Celsius, tempo de 5 segundos, P-start de 5 bar, foram analisadas as saídas apresentadas. Alcançamos então um valor de Reynolds de 1,01 10 a sétima e um volume de aproximadamente 38,5 metros cúbicos, ou seja,
equivalente a um tanque de 3 metros de diâmetro e cerca de 5,5 metros de altura. Nessa simulação, vemos que o aumento da razão de pressão do projeto permite atingir o Reynolds almejado, apesar da maior área de seção de teste obtida. Assim como o aumento da pressão leva à redução do volume inicial do tanque, devido à relação inversamente proporcional entre essas grandezas. Além disso, o emprego de uma temperatura inicial de compressor menor contribuiu também para a elevação do número de Reynolds na seção de teste, assumindo ainda assim neste caso a inviabilidade do projeto se considerado o volume de compressor disponível no laboratório. Continuando as análises feitas a partir das variações de algumas propriedades, realizamos uma simulação utilizando um modelo em escala de um avião supersônico muito conhecido, o Blackbird. A escala utilizada foi de aproximadamente 1:58. Vale ressaltar que na simulação utilizamos Mach 2, o que está um pouco abaixo da faixa de operação comum dessa aeronave, que fica em torno de Mach 3. No entanto, considerando o avião real voando com o dobro da velocidade do som, e que haja semelhança geométrica, cinemática e dinâmica entre as condições reais e no túnel, a simulação se torna viável. Nesta tabela, constam os valores para as condições de Mach 2, comprimento de 0,564 metros, envergadura de 0,292 metros, fator de segurança 1,5, pressão ambiente de 1015 hectopascais, temperatura do compressor de 293 kelvins e para um tempo de teste de 5 segundos. Podemos observar que o valor desejado de Reynolds foi obtido e que o volume do compressor foi de aproximadamente 50 metros cúbicos. Desse modo, percebemos que o uso do tanque de ar disponibilizado na disciplina não seria possível. No entanto, o valor encontrado para o compressor corresponde aproximadamente a um cilindro com 3,5 metros de diâmetro e altura de mais ou menos 5 metros, o que, considerando o tamanho do campi da universidade, se torna um volume minimamente viável. Todavia, vale ressaltar que o custo para a compra e instalação de um vaso de pressão desse porte provavelmente ultrapassaria qualquer orçamento disponível para tal. Para a idealização desse projeto, o grupo também realizou um estudo preliminar sobre conjuntos de válvulas necessários para a garantia de um escoamento com o mínimo de oscilações e assimetrias possíveis no túnel. Assim, alguns mecanismos de controle pertinentes são: válvulas de controle de pressão que controlam ou limitam a pressão de saída do tanque, válvulas de segurança que permitem o alívio de sobrepressão do tanque em caso de falha, válvulas de abertura rápida que permitem a liberação ágil do ar comprimido para iniciar o escoamento e válvulas de não retorno que impedem a volta do escoamento para o tanque após o disparo. Aqui temos uma imagem do posicionamento desses mecanismos ao longo do túnel, especificamente entre o compressor e o bocal ou câmara de estabilização. O difusor é responsável por desacelerar o escoamento de forma controlada para evitar perdas excessivas de pressão. No nosso projeto, conseguimos estimar apenas a área da garganta do difusor, isso porque o contorno completo da geometria não pôde ser definido com precisão devido à complexidade dessa região e também à falta de material disponível. Os valores obtidos foram, para a simulação da tabela 3, 0,1373 metros quadrados e para a tabela 4, 0,1756 metros quadrados. A literatura, como o estudo de Hurley, reforça que ângulos muito acentuados nas paredes do difusor podem gerar choques internos e aumentar significativamente as perdas de energia. Por isso, o dimensionamento adequado dessa parte é essencial e ainda pode ser refinado futuramente com mais dados e simulações. Embora o sistema com compressor de 2 HP e 24 litros não atenda às exigências do projeto nas condições iniciais, as simulações computacionais permitiram explorar diferentes cenários. Ajustes de parâmetros como número de Mach, temperatura, pressão e dimensões do modelo revelaram alternativas viáveis para tornar o túnel funcional do ponto de vista técnico. Um dos principais resultados foi a simulação baseada no SR-71, que mostrou ser possível atingir condições desejadas desde que feitas adaptações adequadas no modelo e nos parâmetros de operação. Apesar das limitações do compressor de 24 litros disponíveis no laboratório, os volumes calculados indicam que seria possível construir um tanque cilíndrico de cerca de 3,5 metros de diâmetro por 5 metros de altura, o que se encaixaria fisicamente no espaço da universidade. Contudo, a viabilização prática dessa estrutura exigiria investimentos acima da capacidade atual. Ainda assim, o projeto atingiu seu objetivo conceitual e abre caminhos para o desenvolvimento futuro de protótipos didáticos e funcionais. Durante o desenvolvimento do trabalho, utilizamos como principais referências os materiais da disciplina de dinâmica dos gases,
o Manual da NASA sobre o planejamento de testes em túneis de vento de alta velocidade, o livro Viscous Fluid Flow, de Frank White, e também a simulação baseada na aeronave SR-71 da NASA sobre voos supersônicos. E assim concluímos nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção de todos.